Aleluia. Tem sido um tempo maravilhoso, aonde a gente tem feito atos proféticos, aonde a gente tem jejuado. E eu vou falar uma coisa para os irmãos, irmãos. Eu pensei que não, mas o jejum que mais pegou para mim esses dias foi o jejum dessa semana que nós fizemos. Foi ou não foi? Eu pensei que ia ser suave na nave, mas eu não aguento nem ver macarrão, nem massa mais na minha frente. Nós fizemos um jejum de arroz durante essa semana. Eu falei assim, vai ser suave. A minha filha até brincou comigo, falou, pai, o senhor vai passar vergonha, vai ser tranquilo demais. Tranquilo, é? Para você foi complicado? Eu fiquei sonhando assim, arroz com ovo. Eu nunca pensei arroz com ovo, irmão. Tudo que eu queria essa semana, arroz com ovo, ou um arroz com carne moída, né? Mas foi um tempo maravilhoso, né? Hoje eu vou comer arroz na minha casa. Glória a Deus, aleluia. Ai, meu Deus, nunca mais eu vou reclamar de ter só arroz no meu prato. Glória a Deus. Então nessa manhã nós vamos entregar o nosso jejum que nós fizemos essa semana. Nós fizemos jejum de doce, foi suave, né? Jejum de pão, suave. De café, para mim foi suave. Mas o de arroz, irmão do céu, só a graça de Deus. Ainda bem que foi só uma semana, né? Então nessa semana a gente vai. Semana passada nós fizemos jejum de arroz. A nossa ação, né, foi fazer o nosso culto com a nossa família. Eu espero que você tenha pelo menos tirado um tempo para ler um capítulo da Bíblia com a sua família, né? E essa semana a gente vai entregar o nosso jejum agora, e nós vamos já abrir o jejum da próxima semana. A nossa ação dessa semana, e eu quero convidar você, é sempre estar aqui na quarta-feira, buscando a presença de Deus. Quarta-feira agora vai estar o pastor Moisés, pastor da igreja do Nazareno, lá de Hortolândia, lá da terra do Júnior. Júnior mudou lá para Hortolândia, gente. Eu falei para o Júnior, olha aqui, que deve ser muito legal acordar com o mugido dos bois, os pássaros cantando, no mato, assim, andando naquela. Eu imagino o Júnior saindo da casa dele lá em Hortolândia, andando assim naquela trilhazinha, no meio da grama, assim, no meio do mato, até chegar no ponto de ônibus, assim. Tô brincando, irmão, Hortolândia nem assim não, já é desenvolvida. E aí essa semana a gente vai fazer o nosso jejum do que, pastor? O nosso jejum essa semana vai ser de carne vermelha. Amém? E deixa eu explicar para você o que é carne vermelha. Carne vermelha é boi. Tudo bem, pastor, então eu posso comer vaca. Boi e vaca, tem que explicar direitinho, Denis, senão o pessoal não entende. Boi e vaca é carne vermelha. Carne de porco também, de porco e de porca, é carne vermelha também. Frango pode, frango é carne branca, pode, né? A gente não quer crucificar você não. Peixe, carne de frango, mas o nosso jejum dessa semana é de carne vermelha. Amém? Glória a Deus. Nós não vamos entregar domingo. Nosso jejum dessa semana, especialmente, nós vamos entregar no dia que nós vamos encerrar a nossa campanha de 40 dias. E que dia que é? Sexta-feira. Nós vamos entregar no nosso culto da morte e ressurreição de Jesus. Culto de 6 horas da manhã. Amém? Amém! Glória a Deus! Meu irmão, eu estou numa expectativa muito grande daquilo que Deus vai fazer. Pastor, mas vai ser cedo. Gente, vai ser cedo, mas vai ser algo poderoso. Eu vou falar para você, olha, vai ser o melhor culto desse ano. Você vai ter vários cultos melhor, mas o melhor culto desse ano você vai ver, vai ser hoje e sexta-feira. Então, combina aí já a sua carona, porque sexta-feira aqui a gente vai ter, sabe, um tempo poderoso, uma palavra poderosa ministrada para o teu coração, uma oração de entrega da nossa campanha, e depois, né,
nós vamos ter um café aí, ó, com toda a igreja, um café maravilhoso com toda a igreja. Então assim, coloca na sua agenda, amém? Não pode faltar, não pode, coloca até o teu despertador, acorda ali 5 horas, toma um banho tranquilo, né? Toma um banho tranquilo e vem para a casa do Senhor. A igreja vai estar aberta às 5h30, 5 horas, a igreja já vai estar aberta aqui. Na realidade, às 5 horas vai estar aberta aqui a igreja. Já pode vir que a igreja vai estar aberta. O culto começa às 6 horas. Amém? Convida todo mundo. Vai ser um momento maravilhoso. E depois aquele café assim, sabe? Aquele café apostólico. Aquele café igual a ceia que Jesus fazia assim. Reunia todo mundo para comer. Você entendeu? Amém? Glória a Deus. E qual é a nossa segunda ação social com a nossa família? Essa semana você vai escolher um dia, vai sentar com a sua família, você vai assistir aquele filme lá do Mel Gibson, A Paixão de Cristo. Amém? Ah, pastor, ó, aquele filme está na Netflix, está no YouTube, free, para você assistir. Senta, irmão, vê lá. Aquilo retrata muito aquilo que Jesus fez para a nossa vida. Reúne com a família, assiste aquilo lá e deixa, sabe, Deus falar no teu coração. Sabe por que Deus é tão maravilhoso, irmão? João capítulo 3 e o verso 16, às vezes a gente não pensa num versículo tão conhecido. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que entregou o seu Filho único para morrer por mim e por você, para que eu possa crescer, para que eu possa ter fé, para que eu possa avançar. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho único para que todos aqueles que nele crê não morra, mas tenha vida eterna. Então quero convidar você, nós não paramos, e na semana que vem, depois eu dou uns avisos aí, mas na semana que vem a gente vai ter a nossa cantata da Páscoa também no domingo. Glória a Deus. Então entenderam? Carne vermelha, essa semana, participar do culto, assistir o filme com a sua família, e sexta-feira de manhã cedo, vai ser algo poderoso, top, das galáxias, em nome de Jesus, amém? Vamos entregar o nosso jejum, você pode se colocar de pé, glória a Deus. Se você tiver liberdade, com a pessoa que está do seu lado, segura na mão dela, ou coloca a mão no seu coração. Pai amado, Deus eterno e todo-poderoso, Senhor, nós te louvamos porque podemos dizer, Ebenezer, até aqui nos ajudou o Senhor. Muito obrigado a Deus por essa semana, aonde fizemos a nossa consagração, o nosso jejum de arroz. Não foi fácil, mas o Senhor nos deu graça. O teu Espírito estava conosco. Muito obrigado, Pai. Queremos entregar como aroma suave a Ti, ó Pai. E já queremos abrir o nosso jejum, que começa amanhã, segunda-feira. Jejum semanal, Pai, de carne vermelha. Queremos já Te agradecer, ó Pai, porque nós sabemos que na sexta-feira vai ser algo poderoso. Aleluia. Recebe o nosso jejum e a nossa adoração, em nome de Jesus, amém e amém. Glória a Deus. Você pode sentar. Nós estamos falando sobre 40 dias de milagres de Jesus, e eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia no Evangelho de João, capítulo de número 11. Deixa a sua Bíblia aberta no Evangelho de João, no capítulo 11. Diz assim a palavra do Senhor: um homem chamado Lázaro estava doente. Ele morava em Betânia com as suas irmãs
Maria e Marta. Foi Maria, a irmã de Lázaro, que mais tarde derramou perfume caro nos pés do Senhor Jesus. Você lembra dessa história? Jesus estava ali reunido com a turma, com os fariseus. De repente entra uma mulher tão grata a Jesus, que ela pega um vaso de alabastro. Era um frasco pequeno, que correspondia a 1 ano de trabalho de uma pessoa na época. Ela chega assim de uma maneira inesperada, e ela abre aquele frasco. O perfume começa a tomar conta do ambiente. Ela derrama aquele perfume nos pés de Jesus. Muitas pessoas não entenderam isso. Muitas pessoas disseram: é um desperdício. Mas era um ato de adoração. Sabe, a adoração verdadeira, amado, é aquela que a gente entrega tudo. Se você entrou aqui nessa manhã, meu amado, eu não sei você, mas eu estou sentindo um ambiente de graça tão grande aqui. Eu sinto uma presença tão maravilhosa de Jesus. E quando a gente sente essa presença, quem está sentindo essa presença aqui? Aleluia. Quando a gente sente essa presença, sabe por quê? A Bíblia diz que Maria, ela entra e ela pega o frasco de alabastro, aquele perfume caro, e ela derrama. Sabe por que ela derramou? Porque ela viu que Jesus estava ali. Se Jesus não estivesse naquele lugar, ela não teria feito aquele ato de adoração. Então, se Jesus está aqui nesta manhã, meu amado, minha amada, derrame a sua melhor adoração, aleluia, o seu melhor frasco de alabastro, aquilo que vem do teu coração, aquilo que te custa. Foi Maria, verso 2, a irmã de Lázaro, que mais tarde derramou o perfume caro nos pés do Senhor Jesus. Olha o que diz o texto. Ela mais tarde, sabe por quê ela está falando isso? Porque sabe por que ela derramou? Porque ela estava grata. O evangelista está dizendo o seguinte: olha, ela estava grata. Por isso que mais tarde, mais para frente, ele vai contar essa história. Ela derrama esse frasco, porque Jesus tinha feito algo na vida dela, e ela estava grata. Jesus já fez algo na sua vida? Você é grato? Então derrama, aleluia, esse vaso de alabastro, aleluia, derrama essa adoração, aleluia. Se tem uma coisa que agrada ao céu e aborrece o inferno, é a nossa adoração a Jesus. Verso 3, as duas irmãs enviaram um recado a Jesus dizendo: Senhor, seu amigo querido está doente. Seu amigo, olha que coisa poderosa. Olha o que o texto está dizendo. Marta vai dizer, a Maria vai dizer o seguinte: olha, seu amigo querido. Ele não era só um amigo, ele era um querido de Jesus. Amém. Deixa eu falar uma coisa para você nessa manhã. Você não é só amigo de Jesus. Quem é amigo de Jesus? Não, você é querido, é amigo e querido. Ele te ama. Aleluia. Ele te ama tanto que a Bíblia diz que Ele entregou a sua vida por causa de você, por causa de mim. Isso é amor.
Se isso não for amor, amado, eu não sei o que é. Ele recebe um recado dizendo: o seu amigo querido está doente. Mas sabe uma coisa que é interessante nesse versículo? É a primeira coisa que ele diz assim: é amigo. Hoje é difícil ter amigo de verdade. Amém? Porque o amigo de verdade é aquele que, sabe, amigo não é aquele que quando você está passando uma dor, uma necessidade, ele está junto. Sabia? Muitas vezes a gente pensa o seguinte, que o amigo verdadeiro é aquele que quando a gente está passando por uma situação difícil, ele está ali junto da gente. Mas o amigo verdadeiro é aquele que quando a gente está, sabe, passando por algo extraordinário, quando Deus realmente está abençoando a nossa vida, esse amigo se alegra com a gente. Você já teve amigo que tipo, na dor ele estava junto, olha, está precisando de mim, me liga. Mas na hora que as coisas começaram a dar certo para você, parece que gerou um ciúme na vida dele. Então o amigo verdadeiro é aquele que celebra as suas conquistas. E eu quero dizer para você que Jesus Cristo é um amigo verdadeiro, que no momento de necessidade, que Ele está junto com você. Quando passares pela água, ela não te afogará. Quando passares pelo fogo, ela não te queimará. Mas quando você estiver na bênção, eu vou estar lá para celebrar com você e vou estar alegre. Aleluia! Essa aí já está uma dica para você começar a separar quem é amigo e quem não é amigo. Quando as coisas derem certo para você, você conta para essa pessoa. Se você vê que o semblante caiu, que ela ficou com inveja, não é amigo. Porque o amigo, ele, mesmo que ele não tenha conquistado o que você conquistou, ele celebra aquilo que você conquistou. Jesus era amigo. Mas o que o texto diz também: Senhor, seu amigo querido está doente. Apesar de você ser amigo de Jesus, isso não impede de coisas ruins acontecerem na sua vida. Porque nós estamos em um mundo em volta do maligno, do pecado, caído. Coisas boas acontecem com pessoas ruins, e coisas ruins acontecem com pessoas boas. A chuva, ela cai para quem ama a Deus e para quem não ama a Deus. Sim ou não? Então não é porque eu sou amigo querido de Jesus, porque eu tenho que ressaltar essa: você é amigo querido. Não é porque eu sou amigo querido de Jesus que eu não vou passar por alguns momentos tristes na minha vida, por aquilo que Paulo diz, o dia mau. Tem pessoas aqui que estão passando pelo dia mau e está tudo bem. Sabe por quê? Porque Jesus Cristo está contigo. Porque existe uma promessa para a minha vida e para a tua vida: ainda que eu ande pelo vale da sombra e da morte, eu não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. Aleluia. Quando Jesus ele ouve, e eu quero ressaltar essa palavra ali, ó, quando Jesus ouve, ouvir é diferente de escutar. Amém? Quem ouve, presta atenção. Quem ouve, escuta detalhes. Quem escuta, ele só vê informação, mas muitas vezes não presta nem atenção naquilo que está falando. Mas quem ouve, presta atenção. Jesus prestou atenção quando ele ouviu. A Bíblia diz: quando Jesus ouviu isso, ele disse: a doença de Lázaro não acabará em morte.
ela aconteceu para a glória de Deus, para que o Filho de Deus receba a glória por meio dela. Como é que, em outras traduções a Bíblia vai dizer o seguinte: olha, essa doença ela veio para que o Filho do Homem seja glorificado. Como é que Deus é glorificado em algo ruim que está acontecendo na minha vida? Você já fez essa oração e perguntou: Senhor, eu passando por a prova que eu estou, como é que isso exalta o teu nome? Como é que isso glorifica o teu nome? Ei, deixa eu falar uma coisa para você, presta atenção. A nossa vida é tão corrida, mas ela é tão corrida que a gente muitas vezes não presta atenção naquilo que Deus está fazendo na nossa vida, nos milagres que acontecem na nossa vida. Eu sempre já falei isso uma vez de manhã, uma vez aqui num culto de manhã, por exemplo. Às vezes eu tenho certeza que você acordou hoje, você nem lembrou que tipo assim, olha que coisa maravilhosa, eu acordei e muitas pessoas morreram, eu estou respirando, não estou pagando nada. Isso é milagre. Agora, como é que o nome de Jesus, ele é glorificado no meio de uma dificuldade que eu passo? Se eu não passo dificuldade, eu não vejo o agir de Deus na minha vida. Se nenhuma vez na minha vida eu passei por uma enfermidade, eu não vou conhecer quem é o Jeová Rafá, aquele que cura, aquele que levou nossas enfermidades. Então, quando eu estou passando por algo, aquilo me chama a atenção, aí eu vou ver que a medicina não resolveu, eu vou ver que o meu trabalho não resolveu, que o meu esforço não resolveu. Aí quando vem algo, um socorro sobrenatural dos céus para a minha vida, eu vou perceber que Deus fez aquilo por mim, que Jesus fez o milagre e o nome dele é glorificado. Você está entendendo? Então, se você tem sempre o recurso, o dinheiro para pagar suas contas, você nunca vai entender de um Deus provedor. O Deus provedor, ele só é glorificado, só é exaltado, a glória dele só vem quando eu entendo, eu não tenho mais força, eu fiz tudo que eu poderia fazer e eu não consegui adquirir aquele dinheiro que eu conseguia. Aí de repente Deus abre uma porta, alguém abençoa, alguém, aleluia, te abençoa, e você diz assim: é Ele, é Ele, é Ele, é Ele, é Ele, por Ele, aleluia. Eu soubesse cantar ainda. Então a Bíblia, Jesus está dizendo: olha, a enfermidade de Lázaro não é para a morte. Se ele tivesse vivo, ninguém ia ver a glória de Deus que vai acontecer no milagre da ressurreição. Então, se você está passando por algum tipo de dificuldade, deixa eu falar uma coisa para você: Jesus vai manifestar a sua glória na tua vida, aleluia, aleluia. E você vai contar um testemunho, vai dizer: olha, tal dia, tal mês eu estava passando por esse tipo de dificuldade, eu não tinha recurso, eu não tinha como resolver esse problema, eu praticamente eu tinha entregue, sabe, estava morto, mas Jesus veio e restaurou meu casamento, restaurou a minha família, restaurou os meus filhos. O nosso Deus é um Deus de milagre. Quando Jesus ouviu isso, disse: a doença de Lázaro não acabará em morte, ela aconteceu para a glória de Deus, para que o Filho do Homem seja glorificado por meio dela. E aí o texto vai dizer: Jesus amava Marta e Maria e Lázaro. Aí você pergunta: como é que Jesus me ama quando situações na minha vida estão morrendo? Ele ama tanto que Ele deixa morrer para que Ele possa ressuscitar. Nessa manhã Deus está ressuscitando sonhos, nessa manhã Deus está ressuscitando casamentos, nessa manhã Deus está ressuscitando corpos sadios, nessa manhã Deus está ressuscitando esperança, aleluia. Ouvindo portanto que Lázaro estava doente,
ficou mais 2 dias. Muitas vezes a nossa oração é igual a oração do profeta, do salmista: socorre-me, ó Deus. Nós vivemos na geração do fast food. Queremos algo rápido. Nós não temos mais assim, sabe? Nós vivemos na geração do fast food do miojo. Essa foi que eu inventei agora. Estou patenteando. Fast food do miojo. Se você olhar lá no miojo, quem come aquele negócio ruim? É um negócio ruim, mas é gostoso, né? De vez em quando, eu não como sempre, mas de vez em quando fala: tem miojo. Aí você vai lá, faz. Aí a mulher faz a janta, tudo lá, fala assim: não vou comer hoje não, eu vou comer só o miojo, né? E como é que é o miojo? O miojo está dizendo lá na embalagem: deixa a água ferver. Você deixa a água ferver? Eu não deixo. Depois que a água ferver, você coloca o miojo 5 minutos. Quem deixa o miojo 5 minutos? Ninguém. Então algo que já é rápido, por isso que diz que é instantâneo, você faz ficar mais instantâneo ainda. Você não deixa a água ferver, eu coloco lá, quando a água está parecendo que está fervendo, eu já coloco. Pá. Aí, eu não espero dar os 5 minutos, eu nem marco, deu 5 minutos. É igual o leite, você vai lá para esquentar o leite, coloca lá 2 minutos. Eu não sei você, mas quando está 1 minuto, 1:35, você já vai lá e abre porque nós vivemos o quê? Numa geração instantânea, uma geração acelerada, que a gente quer algo rápido. E o que a Bíblia está dizendo aqui? Que Jesus amava Marta, Maria e Lázaro, e ouvindo, portanto, que Lázaro estava doente, o que ele faz? Fica o quê? 2 dias. Você já imaginou? 2 dias, mas era algo que eles queriam rápido. Talvez você está passando por algo na tua vida, e você quer, e você ora, e você já ora, e você já quer que Deus resolva o seu problema no momento que você quer. Talvez a oração sua seja: Senhor, por que o Senhor demora tanto? Por que está demorando tanto? Geralmente a nossa oração é assim. A gente ora, já quer que Jesus responda, porque a gente vive num mundo acelerado. Nós aceleramos o nosso Kairos. Na minha época, eu tenho 54 anos. Na minha época, o relógio era aquele Oriente. Lembra do Oriente? Lembra, né, pastor Júnior? Naquele relógio era assim, tinha o quê? Os minutos, né? A hora, o minuto e o segundo. Não tinha o que tem hoje, o cronômetro, que acelera mais ainda o negócio. A gente vivia, sabe? Hoje a gente quer que Deus ele acelere as coisas para que o meu milagre aconteça. Mas eu quero dizer uma coisa para você, que Deus ele não age, ele não vem nem antes e nem depois. A Bíblia diz no livro de Eclesiastes que há um tempo determinado por Deus debaixo da terra. Deus não trabalha no nosso Kairos, ou melhor, no nosso Cronos. Deus não trabalha na nossa agenda, Deus tem agenda própria. Aleluia. As pessoas muitas vezes invadem a nossa agenda. A gente faz uma agenda e as pessoas fazem outra agenda em cima da nossa agenda, e a gente muitas vezes cumpre a agenda de outras pessoas. Não, Deus cumpre a agenda dele, aleluia. E na agenda dele, aleluia, o teu nome já está escrito, o teu dia já está escrito, aleluia, o teu milagre já está escrito, aleluia, na agenda de Deus. Deus não trabalha no meu tempo, no seu tempo. Deus trabalha no tempo dele, chamado Kairos, o tempo de Deus, o tempo de todas as coisas de Deus, aleluia.
enquanto o seu milagre não chegou ainda, enquanto o seu extraordinário não chegou ainda. A palavra de Deus, ela diz que ela está pensando, ele está pensando ao seu respeito, ele está pensando como fazer. A palavra de Deus, ela vai dizer o seguinte: eu é que sei o pensamento que tenho sobre vós. Sabe, eu como pastor, tem hora que eu penso em você. Eu estou orando, tem hora que eu penso em você. Mas tem hora que eu nem sei que você existe. Mas Deus não é assim. A Bíblia diz que Deus, Ele conhece cada um, Ele tem o seu nome na palma da sua mão, aleluia. Ele pensa em você, aleluia, aleluia. Ele planeja a seu respeito. Eu é que sei o pensamento que tenho sobre vós, pensamento de bom e não de mal. Deus pensa a seu respeito, aleluia. E o que é que Ele pensa, pastor? Ele pensa fazer um milagre na tua vida, Ele pensa transformar a tua vida, mas Ele pensa no tempo dEle. Descansa, descansa, aleluia. Como o salmista diz: esperei com paciência no Senhor, e Ele ouviu o meu clamor, aleluia, oh aleluia. Eu estou com vontade de falar em línguas, hein? Aleluia. Faça como o salmista: esperei com paciência no Senhor. A Bíblia diz que depois que Jesus escuta aquilo lá, ele ainda fica o quê? 2 dias. 2 dias esperando. Depois disse a seu discípulo: vamos voltar, agora chegou a hora. Ele vai, ele chega em Betânia. Quando Jesus chega em Betânia, verso 17, quando Jesus chegou em Betânia, disseram-lhe: Lázaro está no túmulo, já faz 4 dias. E a Bíblia diz que Betânia ficava 3 quilômetros de Jerusalém. Muitos moradores estavam ali, querendo consolar Marta e Maria. Olha, você tem que aceitar, é isso mesmo, não vai dar certo. Muitas pessoas tentaram, sabe, na época de Jesus existia um grupo de pessoas que trabalhava, que elas eram pagas para chorar nos enterros. Você pagava aquele grupo lá, e aquele grupo ia lá e para chorar, ia com lenço, com véu, com tudo, começava a chorar nos enterros, dizendo assim: aceita. E naquele dia lá tinha muita gente chorando ali, dizendo para Marta e Maria: aceita, tá tudo bem, Lázaro já morreu, não tem mais jeito. Muitas vezes nós estamos rodeados dessas pessoas, as pessoas que dizem não tem mais jeito, as pessoas que dizem já deu, muitos tentaram e não deram certo, então não adianta nem tentar. São pessoas que gostam de sepultar sonhos. Mas eu quero dizer nessa manhã para você que Deus está levantando pessoas que vai ficar em teu redor, que vai dizer: mesmo que esteja morto, Jesus tem poder para ressuscitar, aleluia. Mesmo que muitas pessoas tentaram, mas não foi você que tentou, aleluia. Debaixo da palavra de Jesus, algo poderoso vai acontecer na sua vida. A Bíblia diz que quando Marta soube que Jesus estava chegando, verso 20, foi a seu encontro. Maria, porém, ficou em casa. E Marta disse a Jesus: se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Olha interessante aqui, a gente presta atenção. Maria ficou em casa. Por que Maria? Mas a Marta, ela foi correr atrás de Jesus. Maria ficou em casa, sabe por quê? Deixa eu falar uma coisa para você. Porque Maria é aquela que acreditava.
Maria, quando Jesus estava na casa deles, a Bíblia diz que Marta era agitada, estava ali correndo para um lado para o outro, fazendo comida e tal, e dizendo para Jesus, a minha irmã não me ajuda. E Maria estava ali nos pés de Jesus. Quem é você nessa manhã? Você é a Marta agitada? Ou é a Maria que descansa nos pés de Jesus? Aleluia. A Bíblia diz que a Marta agitada foi até dizer para ele assim: olha, Senhor, se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Ou seja, o Senhor não fez nada. Já Maria estava sentada lá na casa dela, esperando Jesus chegar. Aleluia. Amém. Não andeis ansioso. Jesus falou isso para você. Não andeis ansioso com o dia de amanhã. Pastor, segunda-feira eu tenho um monte de coisa para resolver. Não. Você tem um monte de coisa para resolver agora com Jesus. As coisas de amanhã nem aconteceram ainda. Não seja a Marta que foi correr atrás de Jesus. Não foi porque ela foi atrás de Jesus para confiar em Jesus. Ela demonstrou que é uma falta de confiança. Mas a Bíblia diz que Maria ficou em casa. Aí ela chega para Jesus e diz: Senhor, se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Mas sei que mesmo agora lhe dará tudo que pediu. E Jesus lhe disse: seu irmão vai ressuscitar. Só confia, só crê em Jesus, só acredita, só descansa no Senhor. Aleluia. A palavra de Deus, ela diz que Jesus, pulando para frente, Jesus vai até o túmulo. Olha o que diz o verso 33. Quando Jesus viu Maria chorar, e o povo também sentiu profunda indignação e grande angústia. Presta atenção, volta aqui para mim. A Marta vai até Jesus, porque ela está ansiosa. Ela está dizendo: Senhor, a culpa é do Senhor, porque se o Senhor tivesse vindo antes, meu irmão não teria morrido. Mas a Maria está esperando em casa, e quando Jesus chega, que vê Maria esperando ele, chorando, a Bíblia diz que Jesus o quê? Se comoveu. Jesus não se comoveu com Marta, que foi ansiosa, mas se comoveu com o coração de Maria, que mesmo sentindo aquela dor, ela estava esperando Jesus. E o verso 33 diz: quando Jesus viu Maria chorar, não Marta, e o povo também sentiu profunda indignação e grande angústia, e ele perguntou: aonde colocaram Lázaro? E eles responderam: Senhor, venha e veja. E a Bíblia diz que Jesus fez o quê? Chorou. Se alguém te perguntar um dia qual é o menor versículo da Bíblia e o que mostra o sentimento de Deus, João 11:35. Jesus chorou. E por que Jesus chorou? Porque era um amigo que estava ali. Por que Jesus chorou?
Porque Jesus viu, por que Jesus ficou indignado? Porque ele viu que a morte não foi algo que Deus criou. Deus criou a vida. O primeiro livro da Bíblia, a Bíblia diz que Deus, ele cria o homem, coloca no paraíso, ele diz para o homem: olha, tem um fruto aqui, você pode comer, que você vai viver. Só não come desse fruto do conhecimento do bem e do mal, porque quando você comer, você vai morrer. Então a morte de Lázaro lembrava o Deus Jesus, que o pecado tinha entrado no mundo, a morte tinha entrado no mundo, pela desobediência a Deus. Quando Jesus ele vê a humanidade morrer, uma pessoa morrer, ele chora, porque não foi isso que Deus criou. E o diabo, a Bíblia diz, o diabo veio para matar, roubar e destruir, mas Deus veio para dar vida e vida em abundância. O diabo ele roubou a humanidade do homem, a eternidade do homem. Só que Deus não deixou barato. Aleluia. Jesus Cristo, certa vez, quando os gregos vieram buscar Jesus para ir para a Grécia, para levar ele para lá, por causa da sabedoria de Jesus, Jesus diz o seguinte: se um grão de trigo não cair no chão e não morrer, ele não produz vida. Sabe o que Jesus estava dizendo? Eu vou dar vida para esse povo de novo, e uma vida eterna. Lá no livro, sabe, Deus criou a eternidade e colocou dentro do coração do homem. Você que está aqui nessa manhã, você que está nos ouvindo, algo dentro de você diz: a vida não pode ser só isso, tem algo eterno, poderoso. Sabe quem colocou esse sentimento dentro de você? Deus. Lá no livro de Eclesiastes, capítulo de número 12, a Bíblia diz que Deus colocou a eternidade dentro do coração do homem, e para validar isso, lá no livro de Apocalipse está dizendo o seguinte: que quando nós ressuscitarmos com Ele, Paulo vai dizer no livro de Tessalonicenses, fizeram uma pergunta para Paulo: Paulo, o que vai acontecer com as pessoas que já morreram? Paulo vai dizer: ei, deixa eu falar uma coisa para vocês, não fique triste no seu coração, porque vai chegar um tempo, aleluia, em que o Senhor Jesus virá no alto com os seus anjos, o anjo tocará uma trombeta, aleluia, os mortos que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro, e nós, se estivermos vivos, teremos o corpo transformado. Que ela produz 12 frutos, o fruto da eternidade. Sabe aquela árvore que estava lá no jardim? No novo jardim de Deus vai ter essa árvore, aonde ela vai dar vida, aleluia, ela vai dar eternidade para mim e para você. E aí Jesus, ele vem, ele olha. A Bíblia diz que ele chora, porque não era isso que ele queria. Aí ele chega para o pessoal: onde colocaram Lázaro? Levaram ele até o túmulo. O túmulo antes era uma rocha, era uma caverna, onde eles enterravam as pessoas. Lembra do endemoniado que vivia em cavernas? Aquilo era o túmulo das pessoas. Jesus olha e diz para as pessoas: olha, removam a pedra. Aprenda uma coisa nisso: aquilo que cabe a mim e a você fazer, Deus não fará por você. Por isso que ele diz para as pessoas lá: movam a pedra, tire a pedra.
Aquilo que cabe para você fazer, é você que tem que fazer, Deus não vai fazer. Aí eu preciso de uma porta de emprego, então levanta cedo, vai entregar currículo. Aí Deus vai. Eu preciso ser curado de uma enfermidade, eu tenho diabetes, levanta cedo, vai na academia, vai fazer uma corrida, vai caminhar, vai fazer alguma coisa. Deus não vai fazer aquilo que você pode fazer, aquilo que eu não posso, porque se Deus fizer aquilo que você pode fazer, não é milagre. Milagre é quando Deus faz aquilo que o homem não pode fazer. Então você pode ir treinar, você pode ir caminhar, aleluia, você pode dar uma caminhada para poder você, aleluia, aliviar, o teu corpo melhorar, é você que tem que fazer. Agora, quando você faz tudo, e aí você não consegue, aí Deus entra em cena. Jesus Cristo olha e diz assim: movam a pedra. E quando as pessoas falam: Senhor, já cheira mal, o que eles estavam dizendo? Não tem mais jeito, não tem jeito para o meu filho, não tem jeito para o meu marido, não tem jeito para mim. Aleluia. Sabe o que eu aprendi? Que talvez você esteja no final do poço. E sabe o que eu aprendi? O final do poço é o começo de uma nova vida para você. O final do poço é o começo de uma nova história, porque se você chegar no final do poço, não tem como descer mais, tem? Se você olhar ao redor, é o que? É só parede, sim ou não? Para onde você vai olhar agora? Para cima. Se você acha que você está no final do poço, está no lugar certo, porque agora você vai olhar para cima. Enquanto você tinha coisas para se segurar, você estava descendo nesse poço e tinha coisas para segurar, você não estava olhando para cima, para o lugar correto. Agora, quando você chega lá no final, que nem aquele filho pródigo em Lucas 15, a Bíblia diz que ele desceu no final. E lá no final, quando ele não tinha mais lugar para ir, não tinha amigo, não tinha recurso, não tinha dinheiro, não tinha dignidade, estava cuidando de porcos, não tinha mais nada, ele chega no final do poço, ele olha para cima, aleluia, e o Espírito Santo começa a falar, e ele diz: olha, levantar-me-ei, e irei à casa do meu pai, e direi: Pai, pequei contra os céus, pequei contra ti, não sou mais digno de ser chamado teu filho, me trata como um dos teus servos. E sabe quando ele chega lá, o pai não trata ele como servo, trata ele como filho. Começa a olhar para cima. O meu socorro, ele vem de Deus. Eleva os meus olhos para o alto. De onde virá o meu socorro? O meu socorro vem de Deus. Eles abrem, está fedendo. Jesus dá um comando. Jesus diz: Lázaro. O túmulo que Lázaro estava, que é o fim do poço. Agora você tira o nome de Lázaro, e talvez a situação, a vida te colocou nessa caverna. E o que eu estou fazendo aqui? Eu estou falando a palavra de Deus, e a palavra de Deus, ela está empurrando a pedra. Aleluia. Ela está dizendo: olha, você não conseguia sair porque tinha uma pedra, mas a palavra está movendo a pedra. E você está ouvindo a voz do Espírito Santo dizendo assim, ó, não Lázaro, mas falando seu nome: Sandro, sai para fora. Sai para fora. Ele diz: Lázaro, sabe, a voz de Jesus, ela desce lá no reino dos mortos. E por que ele fala o nome de Lázaro? Por que ele tem que falar o nome de Lázaro? Porque a caverna que estava lá era tipo um cemitério, onde várias pessoas eram enterradas. Se ele fala mortos venham para fora, ia ser um The Walking Dead bíblico, ia sair muita gente. Mas ele fala pelo nome. Aleluia. Nessa manhã, aleluia, ele não está falando para todo mundo, não. Ele está falando para você pelo nome. Aleluia. Ele diz: Lázaro. Os outros nem escutam.
continuam mortos, mas aquele, aleluia, que é chamado pelo nome, aleluia, ele sai ali daquele túmulo, ele sai assim, ó. Agora eu pergunto uma coisa: quem é esse que os mortos ouvem a sua voz e obedecem, e os vivos ouvem a sua voz e não obedecem? Os mortos obedecem à voz de Jesus, e muitas vezes nós que estamos vivos ignoramos a sua voz. Lázaro sai fachado, aí o pessoal vai lá, é o pessoal que vai tirando assim, ó. Já imaginou o testemunho de Lázaro? Lá na frente vai contar que o povo estava vindo para a casa de Lázaro para ouvir o testemunho dele. Aleluia. E Lázaro sentava ali na mesa. Agora o que eu aprendo com isso? Rapidinho. O que eu aprendo com essa história? Primeiro, lembre-se da sua humanidade. Você é humano. João capítulo 11 vai dizer o seguinte: e aconteceu que Lázaro ficou doente. Lembre-se que você é humano. Nós cremos em milagre, mas precisamos lembrar que pessoas normais, cheias do Espírito Santo de Deus, ficam doentes, passam por prova, passam por tribulação, e isso não é um abandono de Deus, não. Isso é um processo da vida, para que o teu testemunho seja um testemunho poderoso. Amém? Então lembre-se, se você está passando, se você está enfermo, é porque você é humano. Mas lembre-se que você não está sozinho. Você é amigo, o quê? Querido. Não é só amigo, é um querido. Segundo, o que eu aprendo com esse texto? Manifeste seus sentimentos. João capítulo 11, verso 3 diz: então as irmãs de Lázaro mandaram dizer a Jesus: Senhor, aquele a quem tu amas está doente. Manifeste o seu sentimento, irmão. Abra o seu coração para Jesus. Não é pecado você abrir o seu coração para Jesus. É pecado você murmurar de Jesus. Não é pecado você ser sincero: Senhor, eu estou no limite, eu não estou aguentando. Por que está acontecendo isso comigo? Isso não é pecado. Não é pecado de maneira nenhuma eu manifestar os meus sentimentos. Tem dia que eu não estou legal. Tem dia que eu, como pastor, eu não quero vir na igreja. E eu falo: Deus, eu sou pastor, preciso estar lá, mas eu não queria estar hoje. Sabe o que é isso? Isso é humanidade. Aí o Espírito vem com a graça, aí te enche, te conduz. Aí diz no seu coração: hoje eu não vou conduzir você igual eu conduzi Jesus para o deserto. Eu vou conduzir você para a igreja, para você ouvir uma palavra poderosa que vai mudar a tua semana. Aleluia. Então manifeste os seus sentimentos. Jesus, ele manifestou o sentimento dele. Jesus chorou. Eu lembro só tem um louvor que diz assim, ó: se tiver que chorar, eu chorarei. Aleluia. Terceiro, o que eu aprendo? Confie na soberania de Deus. Verso 4 diz: ao ouvir isso, disse Jesus: essa doença não acabará em morte, é para a glória de Deus. Confie na soberania de Deus. Ele é maior do que a morte. A Bíblia diz que Ele venceu a morte. Ele é maior do que a enfermidade na nossa vida. A Bíblia diz lá em Isaías 53 que Ele levou sobre si todas as nossas dores, as nossas enfermidades. Ele levou sobre si, aleluia. Então confie que Ele é poderoso. Como é que você imagina o seu milagre?
aquilo que você está passando, é na família, como é que você imagina? Como é que você imagina Deus trabalhando no seu casamento? É uma enfermidade que você está passando, como é que você imagina Deus trabalhar nessa enfermidade para curar? É problema financeiro, como é que você imagina Deus trabalhando nesse problema financeiro? Imaginou? Deixa eu falar uma coisa que Paulo diz: Deus é poderoso para fazer muito mais do que aquilo que pedimos ou pensamos. Aleluia. Deus é poderoso para fazer muito mais do que aquilo que pedimos ou pensamos. Não limite Deus ao seu pensamento e à sua expectativa. Ele é poderoso para fazer muito mais do que aquilo que pedimos ou pensamos. Por isso que aqueles que confiam, eles recebem um nome não de vitorioso. Há um mês atrás teve a Olimpíada de Inverno. O locutor falava assim, fulano, até um brasileiro que do Paraguai, né, morava lá e disputou pelo Brasil, mas beleza, ganhou lá no negócio do esqui lá, uma medalha. E aí o locutor falava assim, fulano de tal, não lembro, brasileiro, é vencedor, venceu a não sei de quantos metros lá de esqui. Lá no céu é diferente. Lá no céu os anjos olham para você e a Bíblia diz que em Cristo nós somos mais do que vencedor. Aleluia, aleluia. Você não vai ver o Galvão Bueno dizendo, esse cara aí é mais do que vencedor, mas você vai ver os céus, a palavra de Deus afirmando para você que em Cristo nós somos mais do que vencedor. Aleluia. Então confie na soberania de Deus. Nos piores momentos da sua vida, Deus está no governo e no controle. Ele está no comando sempre. Quarto, o que eu aprendo nesse texto? Creia no incondicional amor de Jesus. Ele me ama. Bem disse a Ana Paula Valadão, fazendo uma versão de uma música americana. Ele me ama. Me ama. Ele me ama. Ele me ama. Ele me ama. Olha o que diz o verso 5. Jesus amava Marta, a irmã dela e Lázaro. Bata assim no seu peito e diga, Jesus me ama. A gente sempre fala para o pessoal, né? Jesus te ama. Hoje chegou o dia de você se autoafirmar. Jesus me ama. Ele ama todos, inclusive aqueles que passam e têm dificuldade. E no texto, Marta, Maria e Lázaro representa 3 tipos de pessoas. Marias é as amáveis, aquelas que derramam a adoração nos pés de Jesus. Marta é aquelas pessoas agitadas. Por que você não faz logo? Se apressa, socorre-me, Deus. Lázaro são os casos perdidos. Mas mesmo Maria, que são as amáveis de Deus, as Martas agitadas, e os Lázaros, os casos perdidos, a Bíblia diz que Ele ama cada tipo de pessoas, os amáveis, os agitados e os casos perdidos. Ele ama cada um de nós. O texto vai dizer
Jesus amava Marta, Maria e Lázaro. Aqui nesse auditório tem as Marias, tem as Martas e tem os Lázaros. E Ele ama cada um. E no tempo dele, 2 dias, 3 dias, mas no tempo dele, Ele vai dizer: sai do túmulo e vem para uma nova vida. Amém? Você pode ficar de pé. Glória a Deus. Ele me ama, Ele te ama. Se essa palavra falou com você nessa manhã, e você diz assim: olha, pastor, eu ando agitado igual a Marta, ou muitas coisas na minha vida está perdida igual Lázaro, mas eu creio nessa palavra que foi ministrada nessa manhã. Se você entrou aqui nessa manhã e você ouviu essa palavra e você quer entregar a sua vida para Jesus, aquele que dá vida, levante a sua mão bem alta. Eu quero orar por você nessa manhã. Pastor, eu quero entregar minha vida para Jesus nessa manhã. Tem alguém aqui nessa manhã que quer entregar a sua vida para Jesus? Levante assim a sua mão bem alta. Eu quero orar por você. Vou fazer outro convite. Se essa palavra falou para você, você já entregou a vida para Jesus, mas talvez você se encontre como a Marta, agitado, dizendo: socorre-me, ó Deus. E essa palavra falou contigo. Eu quero convidar você para sair do seu lugar. Eu quero orar pela tua vida. Aleluia. Sai do seu lugar. Enquanto a Maiara canta, você sai do seu lugar. Glória a Deus. Isso, venha. Venha. Queremos orar pela sua vida. Glória a Deus. Pastor, eu ouvi essa palavra, ela falou comigo. Sai do seu lugar, irmão. Glória a Deus. Aleluia. O altar está aberto para a igreja nessa manhã. Para você que é crente, para você que ouviu essa palavra, sai do seu lugar. Aleluia. O fogo não me queima, das águas não vou afundar, pois estás comigo, não estou sozinho, eu estou guardado no esconderijo, não estou sozinho, tu estás comigo.
Levanta sua mão bem alto, diga: a tempestade e o vento forte não vão roubar a minha fé em ti, meu Deus. A tempestade e o vento forte não vão roubar a minha fé em ti, meu Deus. A tempestade e o vento forte não vão roubar a minha fé em ti, meu Deus. Em ti, meu Deus. Em ti, meu Deus. Em ti, se eu estou guardado por quem nunca perdeu batalha, seu nome é Jeová Jireh, irás prover de novo. Eu creio em ti. Haja o que houver, venha o que vier, irás prover de novo. Eu creio em ti. Eu não vivo do que vejo, mas eu vivo do que creio. Irás prover de novo. Eu creio em ti. Ao sair daqui nessa manhã, que você saia crendo que você não está sozinho. Seja qual for a situação, Ele está com você. Você pode tomar o seu assento um minutinho. Quero convidar todos os homens. Tem homem aqui na família Oitava? Ah, meu Deus do céu, que o Senhor levante homens fortes, valentes, encorajados, porque amanhã você tem um compromisso aqui na família Oitava. Então eu quero convidar você, eu não vou estar, porque eu estava no encontro de mulheres. Então, só para dizer para vocês, mas amanhã você tem um encontro marcado aqui na família Oitava, num tempo preparado para ministrar o seu coração, homem, porque você foi escolhido para ser o líder da sua casa, para conduzir a sua família. Só que aquele que não sabe, não tem como conduzir nada. Ninguém nasce sabendo dirigir. Foi preciso aprender a fazê-lo. Então, se você quer ser um bom condutor da sua casa, você precisa abrir o coração para ser ministrado, para que você seja um homem forte, um homem segundo o coração de Deus. Então, amanhã esteja aqui, vai ser um tempo de louvor, adoração. Amanhã não tem intercessão. Excepcionalmente amanhã não haverá intercessão. Nós vamos ter um culto, um tempo especial para os homens. Então vem aqui, o Anderson vai estar ministrando, tem um projeto no banquinho e vai ser um tempo poderoso para a sua vida. Quarta-feira, nossa quarta profética. Quem tem estado aqui na quarta profética? Você tem sido abençoado? Aleluia, tem sido tempo exponencial do Senhor na nossa vida. Pastor Moisés vai estar aqui, então você não pode ficar de fora, porque sempre recebemos algo novo. Cada culto, um milagre. Então não perca nenhum, porque cada um é um milagre para a sua vida. Sexta-feira, gente, sexta-feira, é isso. Sexta-feira, o chão vai tremer.
o céu vai descer neste lugar às 6 horas da manhã. Nós nunca, nos 37 anos de história dessa igreja, nunca fizemos um culto às 6 da manhã. Então eu quero estar. Eu quero fazer parte desse momento histórico, porque eu tenho certeza que vai ser algo tremendo de Deus para minha casa, para minha família. É uma nova história sendo escrita na vida da família Oitava. Então, sexta-feira, manhã de ressurreição, celebrando a morte e a ressurreição de Jesus, entregando nosso jejum de carne essa semana e sendo abençoados, estando em comunhão com os irmãos num café da manhã. Olha, não tem como Deus não agir num ambiente que está sendo preparado para a glória dele descer. Aleluia. Então convido você, domingo às 9h18, nós temos celebração aqui. Hoje à noite nós temos feito sempre de manhã 40 dias, nossa quaresma, e à noite celebração de 37 anos de aniversário da igreja. Hoje é o encerramento. Hoje à noite, às 18 horas, nós vamos ter aqui o pastor Humberto ministrando. Você não sabe quem é o pastor Humberto, mas ele faz parte da história dessa igreja. Ele era o pastor da igreja do Nova Europa. Foi ele quem autorizou o início dessa igreja, junto com 23 irmãos que começaram esse lugar que hoje eu e você, a minha família e a sua família tem sido edificado e tem vivido milagres. Então te convido a retornar hoje às 18 horas para uma celebração poderosa do Senhor e para uma festa. São 37 anos de família Oitava e essa história continua sendo escrita por mim e por você, em nome de Jesus. Estenda as suas mãos e declare assim: Senhor Jesus, muito obrigado por essa manhã. Eu oro para que na minha semana eu coloque em prática tudo que aprendi e que eu tenha uma semana sobrenatural, que eu viva milagres em nome de Jesus. Aleluia. Dê a paz, receba a paz. Cumprimente seu pastor que está ali para te dar um abraço. Então dê uma palavra de bênção para ele e receba uma palavra